Olá, olá, muito boa tarde, queridos alunos da Universidade Cândido Mendes. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra do projeto Vem Comigo. Eu sou o professor Douglas Lemos, coordenador acadêmico do NID, o CAN EAD, e tenho comigo a minha querida amiga, professora Pauline Ildefonso. Falaremos hoje, juntos, sobre uma temática que não é, cara, muito especial. Mais ainda, quando a gente fala para alunos de ensino, alunos que nós sabemos que têm uma vida corrida e precisam fazer do limão uma limonada. Precisam saber gerenciar bem o tempo e se valer de boas metodologias de ensino-aprendizagem. Muito, muito importante. Para vocês que já estão aqui conosco pontualmente, sejam todos muito bem. A professora Pauline vai iniciar a fala, eu fecho daqui a pouquinho. Peço a todos que nos ajudem com o chat, porque acredito que teremos um bom número aí de pessoas. As horas PAC, a gente está lançando todas. Douglas. Da palestra anterior, né, da professora Pauline, eu consegui lançar ali, mais ou menos, dos participantes. Oi, meu amor. Eu não sei se é só para mim, mas seu áudio está falhando bastante. Não consigo Eu não te ouvir. Eu não sei se é só para mim. Eu peço desculpa se for só para mim, mas gostaria que os alunos e os participantes Vamos lá. sinalizassem. Tá me agora bem? Nada, meu amor. Que isso? Você está me ouvindo bem agora? Eu agora estou ouvindo melhor. Estou ouvindo melhor. Para mim, falhou bastante aqui. Eu acho que é a minha internet mesmo que está oscilando. Vou dar só um recadinho. Beleza, vou dar só um último recadinho e já passo para você. Traremos no meio da palestra o link para o formulário de horas PAC. Beleza? Pauline, meu amor, pode iniciar, vai lá que é tua. Um beijo, estou aqui te ouvindo, mas com câmera e microfone fechado. Tá ok. Meus amores, mais uma vez, boa tarde a todas, todos e todas nessa palestra. Mais uma tarde, né, importante para nós aqui do Vem Comigo. Agradeço mais uma vez a participação em conjunto com o meu querido professor Douglas, professora Shirley, que deve estar, se não está na sala, daqui a pouquinho vai chegar. E o nosso objetivo, né, mais uma vez nessa sexta, é trazer elementos, né, para contribuir com a trajetória de vocês, né, para contribuir com o melhor acúmulo de aprendizagem de vocês. Então, hoje, o título, o tema da nossa palestra hoje é Metodologias Ativas de Ensino-Aprendizagem, né? E o professor Douglas e eu vamos dividir, né, essa tarefa de conversar com vocês nessa tarde sobre essa temática. Em primeiro lugar, né, antes de entrar na questão dos slides e da palestra em si, eu gostaria de deixar bem claro, bem evidente, que da importância, né, dessa temática e da importância, sobretudo, que nós trazemos da participação de vocês, né? Não só na participação de vocês aqui nas sextas-feiras, né, nas palestras, mas a metodologia ativa, ela vai trazer, sobretudo, um olhar que vai colocar vocês no centro desse processo de ensino e aprendizagem. Então, hoje, né, talvez seja boa tarde a todas e todos que estão entrando agora. Então, hoje, essa palestra, né, ela tem como esse foco trazer a importância de vocês no centro desse processo de ensino-aprendizagem. Porque muitas vezes os discentes, eles entendem que o professor ele vai trazer uma explicação,
o professor vai passar um conteúdo, né? E aí, o que vai acontecer? Eu vou aprender, né? Eu vou ficar ouvindo, eu vou aprender. E o meu lugar, então, nesse processo de ensino-aprendizagem, se torna um lugar passivo, né? Por outro lado, essa metodologia ativa e as diversas formas de metodologia ativa, ela coloca um novo, ela pretende, né, construir com o discente um novo posicionamento nesse processo, aonde o discente não vai ser mais um ente passivo nesse processo, mas ele vai ser um ente ativo. Isso significa dizer que o discente, ele não vai simplesmente esperar que o professor... Vocês não estão me ouvindo, é isso? Só um minuto, gente. Deixa eu dar uma olhadinha. Vamos sim, Estão Pauline, estou te ouvindo perfeitamente. Ok, então. Então, que não vai mais assumir uma postura em que somente os professores, né, os docentes, são os grandes responsáveis por formar aquele aluno, aquele discente, né? Na realidade, as metodologias ativas, elas vão entender que a formação, ela faz parte de um processo mútuo entre professor, entre docentes, entre discentes e os elementos que compõem as disciplinas, as matérias, as pesquisas e o aprofundamento do conhecimento. Então, em primeiro lugar, vamos entender que quando nós falamos de metodologias ativas, nós estamos querendo dizer que é preciso uma mudança de atitude com relação à forma como nós encaramos, tá, o processo de ensino e aprendizagem. Então, não mais como numa perspectiva passiva, tá? Onde eu só recebo. Eu me lembro, quando eu estava lendo algumas coisas sobre a questão da metodologia ativa e essa forma de metodologia na educação, eu estava lembrando de um passarinho, né? Sabe aquele passarinho pequenininho que a mãe passarinho bota no biquinho do passarinho, aquele pouquinho de comidinha para ele comer? Então, nós não somos esses passarinhos, né? Nós somos já todos nós aqui que já acessamos o ensino superior, somos aves e aves grandes, né? E nos tornaremos cada vez maior. Alguns águias, né? Outros se tornarão outros tipos de pássaros, mas nós não podemos ficar esperando passivamente que o professor venha colocar migalhas, pequenas coisinhas na nossa boquinha para a gente mastigar. Vamos nos alimentar de coisas maiores, e a partir da nossa interação. É importante, vou voltar aqui um pouquinho, é importante dizer também que eu construí esse slide a partir de dois materiais, que é baseado na cartilha do mestrado profissional em metodologias ativas do IFE de Olinda, tá? Publicado em 2019, e o artigo Metodologias Ativas em Busca de uma Caracterização e Definição, da professora Cunha, de 2022. Ambos estão disponíveis livremente na internet. Então, qual é o nosso ponto de partida, né? Os métodos de aprendizagem ativa ancoram-se na pedagogia crítica, a qual realiza uma crítica ao ensino tradicional e propõe-se a utilizar situações problemas como um estímulo à aquisição do conhecimento e habilidade. E aqui também eu já vou deixar bem claro, a nossa palestra vai ter 2 momentos, tá? Então, esse primeiro momento é um momento para que a gente entenda melhor o que significa metodologias ativas, para que ela serve, quais os fundamentos, né? Quais os direcionamentos. Então, aqui nós já entendemos que a pedagogia, os métodos de aprendizagem ativa, elas se ancoram, né? Elas estão ligadas a uma pedagogia crítica, ou seja, a uma pedagogia que pretende construir um movimento ativo
e interrelacional entre aquele que ensina e aquele que aprende, sabendo também que aquele que aprende, muitas das vezes, também ensina. E aquele que ensina também aprende, né? E assim, num movimento interrelacional, tá? E propõe-se situar como estímulo a aquisição de conhecimentos e habilidades, baseando-se principalmente nas concepções histórico-sociais na educação da educação descritas por Paulo Freire, José Carlos Libânio e Demerval Saviani, os quais visam e buscam uma educação transformadora da sociedade. Gente, para quem tem um pouquinho de aproximação com a área da educação, para quem faz alguma licenciatura e está aqui, a gente sabe, e pedagogia, a gente sabe que quando a gente fala em Paulo Freire, Libânio e Saviani, nós já estamos falando exatamente disso, de uma educação, de uma pedagogia crítica, propositiva e que objetiva uma transformação da sociedade. E essa transformação, para todos esses três autores, ela começa a partir da forma como nós entendemos o mundo, da forma como nós nos posicionamos no mundo e nas formas como o processo de ensino e educação é conduzido, né? Então, o Paulo Freire ele vai se colocar frontalmente contra uma educação bancária. O que é uma educação bancária? É uma educação, como eu estava falando agora no início, aonde o professor fala, e os alunos sentados ouvem, e não existe nenhum tipo de inter-relação que faça com que esse processo seja construído pelos dois entes desse processo de ensino e aprendizagem. Então, o nosso ponto de partida é pensar o ensino-aprendizagem por uma via crítica, tá? Pensar o ensino-aprendizagem como um processo interrelacional. Então, discussões sobre aprendizagens ativa não são novas, e é importante a gente entender, né? A aprendizagem ativa, metodologias ativas, elas não são um grande achado do século XXI, tá? Então, já há um bom tempo, né, alguns autores, alguns professores, pedagogos, né, que fazem parte do lastro da pedagogia, da história da educação, né, das próprias, da metodologia, inclusive, das metodologias, eles já vêm trabalhando isso já há um bom tempo. Né? Então, Cunha vai dizer que desde o final do século XIX, né, alguns teóricos como William James, John Dewey, Adolf Fourier, entre outros, já argumentavam sobre a necessidade de uma aprendizagem ativa. Contudo, Cortiano e Menezes explicam que o caráter inovador das metodologias ativas se configura na medida em que elas contrapõem ao ensino tradicional. E aí é importante a gente entender que todos os dois materiais que eu fui pesquisar e eu utilizei para montar o slide, eles vão falar da importância desse tipo de metodologia ativa nesse processo de ensino-aprendizagem, sobretudo, né, a partir do século XX e XXI, por conta das mudanças tecnológicas que vão acontecendo no mundo. Né? Então, as transformações societárias vão quase que empurrando também as metodologias da educação em construir formas de processos de ensino e aprendizagem para que cada vez mais, e nesse tempo tão rápido, tão miúdo que nós temos na contemporaneidade, a gente consiga fazer com que esse processo seja cada vez mais interativo. Tá? Então, ainda como ponto de partida, é importante a gente pensar que na busca pela superação de metodologias e práticas que não dão conta dessa nova geração, né, há um movimento entre pesquisadores da área de educação e ensino
em apoio ao uso das metodologias ativas, né, que é abreviado por MAS, de ensino e aprendizagem, as quais têm como objetivo promover uma educação transformadora e atual. Então, mesmo que esse parágrafo esteja dizendo que estamos buscando metodologias, porque as que nós temos no momento parecem não dar conta, né, da nova geração, é importante a gente dizer que aqui a gente não está falando só dos jovens, da galerinha bem novinha, da geração Z, né? Nós não estamos falando disso. Na realidade, nós estamos falando, quando a gente está falando geração, a gente está falando, na realidade, do nosso tempo, do tempo presente, tá? Ou seja, mesmo que você tenha hoje 50 anos e que você esteja na sua graduação nesse momento, querendo ou não, você está também atravessando e sendo atravessado a todo momento por essa geração, pela geração na contemporaneidade. Então, não é porque, por exemplo, você tem seus 50 anos que você não faz parte de nada, não participa em nada, não tem vínculo com nada na geração atual. Tem sim. Né? Embora a sua história de vida, né, a sua formação, as suas formas de brincar, de aprender, tenham sido outras, né, há um tempo, né, no passado, mas hoje nós somos todos, independentes da idade, atravessados pela geração do presente. Então, por isso essa metodologia ativa, ela passa a ser uma metodologia que se pretende ser significativa, né? Independente se você é novo, independente se você é um pouquinho mais experiente, se você é menos experiente, né? Se você é muito experiente. Mas o importante é pensar que esse tipo de metodologia ele propõe formas alternativas, né, formas outras, né, de contribuir com o processo de ensino-aprendizagem por conta das transformações societárias, né? Então, hoje é necessário cada vez mais construir ambientes, né, de processos de ensino e aprendizagem aonde esse processo seja construído coletivamente, tá? De modo geral, podemos dizer que as metodologias ativas, elas trazem consigo o enfoque problematizador como uma estratégia didática voltada para a integração de saberes teóricos e práticos na perspectiva de uma atitude crítica e reflexiva. Então, compreender as metodologias ativas, né, e utilizar esse tipo de metodologia significa tanto para professor, tanto para aluno e tanto para todos aqueles que fazem parte desse processo de construção de ensino e aprendizagem, assumir uma perspectiva, uma postura crítica e reflexiva, né? Como falei no início, não seremos mais aqueles pequenos passarinhos aguardando a mãe no ninho para dar um pouquinho de comidinha na nossa boca, né? É preciso aprender a voar. E é preciso aprender a voar sozinho. Mesmo que demore, mesmo que o vento fique muito forte às vezes, né, e bata nas nossas asas, e aí a gente perde um pouquinho o controle, mas é necessário, mais cedo ou mais tarde, aprender a voar sozinho. Há que se ponderar que o problema do ensino não está relacionado apenas à inserção de tecnologias nas escolas, e aqui eu coloco também, né, nas universidades, mas na cognição, ou seja, nos processos pelos quais o ser humano aprende, né? Então, cada ser humano vai aprender de um jeito. Muitas das vezes, né, o que é extremamente relevante, significativo e que dá certo para você, pode não ser significativo, relevante e não dá nada certo para o seu colega ao lado. Tem pessoas que estudam muito bem e memorizam muito bem simplesmente a partir de uma memória fotográfica. Eu sou mais ou menos assim, né? Às vezes eu consigo lembrar até da estrutura da folha escrita. E aí isso me facilita,
né? Mas tem pessoa, então, assim, mapas mentais, para mim, é muito interessante, eu gosto. Resumos eu gosto, né? Mas tem alguns tipos de formas de aprendizagem, né? De métodos e metodologias que para mim não dá certo, né? Eu esqueço tudo, não adianta, porque eu não vou lembrar, enfim, porque cada um tem o seu tempo, cada um tem uma forma de aprender, né? Além disso, os estudos de Vygotsky, Vallon e Gardner complementam tais teorias, trazendo a reflexão de um processo ensino-aprendizagem participativo e social, ancorado na construção do conhecimento, né? E aí a gente, né, entra aqui e logo o Vygotsky, né, que é um autor da pedagogia e que vai justamente trazer essa questão dessa participação social, né? Essa aprendizagem que ela é construída na coletividade, né? O Vygotsky ele tem uma aproximação muito forte com a teoria crítica, então ele vai trazer toda essa ideia do conjunto da sociedade já formando processos de ensino e aprendizagem, né? Então, como que o ambiente externo, né? Como que as nossas relações sociais são relações sociais educativas por excelência, né? Então, eu aprendo em comunidade, eu aprendo em conjunto, né? Então, o social me ensina, né? É muito isso que o Vygotsky vai trazer para a gente. E outras teorias, como a do Ausubel, nos permite refletir sobre a aprendizagem significativa, ou como para Piaget, né, considerado construtivista, com a ideia de que o aprendizado se dá por fases de desenvolvimento cognitivo do ser humano e que o conhecimento é construído pelo aprendiz. Então, dada essa introdução, para a gente entender do que nós estamos falando, né, e de onde nós partimos, eu vou apresentar, então, a estrutura, né, dos nossos tópicos, né, da nossa conversa de hoje. Então, a gente vai entender o que é metodologia ativa, nós já começamos a compreender, por que utilizar as metodologias ativas, quais as características das metodologias ativas de ensino, as situações de aprendizagens mediadas pelo método ativo, a metodologia de problematização com arco de Mangueirais, aprendizagem baseada em problemas, que é o PBL e ABP, o método Phillips 66 e o Peer Introduction, ou aprendizagem em pares. Eu sempre peço desculpa e socorro ao professor Douglas, que se eu estiver falando errado, né, essa parte que está em inglês aí, eu não sei se é peer introduction mesmo, né? Mas, enfim, nós vamos ver no português mesmo, porque aí todo mundo entende. Então, vamos lá, gente. O que é, então, a metodologia ativa? É uma concepção educativa que estimula processos de construção de ação, reflexão e ação, em que o estudante, seja ele da educação básica, seja ele de uma graduação ou pós-graduação, tem como postura ativa em relação ao seu aprendizado, numa situação prática de experiência por meio de problemas que lhes sejam desafiantes, né? E lhes permitam pesquisar e descobrir soluções aplicáveis à realidade. Gente, a metodologia ativa ela é tão importante que até para você conhecer qual é o melhor método para você, você precisa pesquisar. Você tem que tentar um tipo de método, você tem que tentar 2, o segundo, o terceiro, o quarto, até você entender que é aquele conjunto, é aquela forma de estudo que melhor te contempla. E essa pesquisa sobre você mesmo já é uma relação ativa. Você já deixou de ser um ente simplesmente
passivo, porque você já começou a buscar formas que são significativas para você aprender. Embora o professor, o tutor, dê uma aula X, você pode pegar aquela aula X e a partir da sua capacidade, transformar essa aula numa forma Y e numa forma Z, que vai te ajudar de forma muito melhor a compreender aquilo que a disciplina propõe. Então, Berbel, 2016, corrobora com o autor ao definir metodologias ativas como formas de desenvolver o processo de aprendizagem, utilizando situações reais ou simuladas, visando solucionar um problema. E por que utilizar essas metodologias ativas de ensino? Bom, como eu falei agora há pouco, as mudanças ocorridas, nos últimos tempos no meio social, no meio político, no meio econômico, inclusive no meio religioso, estão atingindo diretamente a educação, exigindo uma nova visão de formação de profissionais que atuem de forma coerente com o paradigma educacional dos nossos tempos. Então, diante dessa nova situação, o que se percebe é uma crescente busca por métodos inovadores de ensino e aprendizado, a fim de contemplar as reais necessidades da sociedade moderna. E essas reais necessidades da sociedade moderna, elas precisam ultrapassar os limites de um treinamento técnico, simples e puro, de simplesmente, conforme antigamente, eu tinha um professor que muito querido, talvez alguns aqui conheçam, para quem é de Campos é difícil não conhecer, que era o professor saudoso Hélio Coelho, da UF, da Faculdade de Direito e de muitas outras faculdades aqui em Campos, porque Elinho deu aula em muitas aulas, ele falava, não adianta ficar no cuspe-giz. Douglas, eu também. Elinho era maravilhoso. É verdade. Nosso. Maravilha. E ele falava, não adianta ficar no cuspe-giz. Vá aos livros, sem tirar os olhos da vida. Então, o professor Elinho sempre falava isso com a gente, Verdade, Chélia. Boa tarde, Chélia. E para mostrar essa necessidade sempre dessa postura ativa daquele, do educando, Então, quais são as características das metodologias ativas de ensino? A primeira característica é pensar, em construir, um aluno ativo e autônomo, capaz de realizar, a leitura, pesquisa, comparação, observação, imaginação, obtenção e organização de dados, elaboração e confirmação de hipóteses. Gente, isso aqui em todas as áreas, tá? Eu acredito que eu esteja falando aqui com pessoas de áreas bem diferentes. Eu acredito que eu esteja falando com o pessoal da área da saúde, da área das licenciaturas, talvez do direito, não sei, mas eu acredito que tenha diversos cursos, diversos alunos de diversas áreas de conhecimento aqui. E isso serve para todos, Serve para todos. Então, a interpretação, a crítica, a busca de suposições, a engenharia de produção, olha que beleza, tá vendo? Que legal, muito bom. Construção de sínteses. Então, eu gostaria, inclusive, que vocês fossem fazendo sempre esse movimento de pensar o que eu estou, o que nós estamos trazendo aqui direito. História, pessoal de história, aí é tudo de bom, eu sou de história também, saúde e segurança do trabalho, jornalismo, olha só. E eu gostaria que vocês, cada um de vocês, nas mais diferentes áreas de formação, eu gostaria que vocês fossem fossem internalizando
essa palestra, né, nesse momento e no segundo momento com o professor Douglas, e tentando fazer essa aplicação nas áreas de conhecimento de vocês, nas áreas de conhecimento que vocês estão inseridos e estão se formando, né? Educação física, olha que beleza. Então, é muito diverso o nosso público. Mas dentro de toda essa nossa diversidade, nós precisamos construir alunos, e aí eu não gosto muito dessa palavra, né? Eu prefiro discentes, eu prefiro educando. Aluno eu não gosto, porque aluno, na realidade, o significado é mais ou menos o sem luz. Então, eu acho que se a gente fala de metodologia ativa e de uma pedagogia crítica, essa palavra aluno, ela já sai totalmente do nosso escopo, né? Mas como eu estou utilizando a ideia construída pela cartilha, eu mantive. Até porque eu gostaria de lembrar e comentar isso com vocês com relação à palavra aluno, e se não tivesse aqui, eu ia esquecer. Então, eu deixei esse título. Mas vamos pensar em discentes, né? Ativos e autônomos. Ou seja, a aprendizagem tem o serviço social. Ah, que legal. A aprendizagem, esse processo tem ele requer uma participação extremamente importante e ativa daquele que está em formação, tá? Uma outra característica, outras duas características também, é a reflexão e problematização da realidade. Eu estava vendo um vídeo esses dias que falava, o pessoal de humanas problematiza tudo, né? A palavra deles é problematização. Quando se falar de história e serviço social, então, o serviço social então é pior, problematiza tudo, né? Mas é uma verdade, né? A problematização, na realidade, ela nada mais é do que você construir uma visão sobre um dado, um dado referencial, sobre uma dada questão, um dado problema, para além da aparência, para além daquilo que você entende de primeira mão, né? Eu lembro que o Marx ele chega a falar que se toda a aparência fosse a mesma coisa que a essência, então a ciência seria supérflua. Não precisaria de ciência, né? E nós todos aqui, nós estamos falando de ciência, nós estamos num contexto de produção de ciência, de disseminação de ciência, né? Então, pensar nessa reflexão e na problematização da realidade é pensar também como o conteúdo ele não é somente transmitido, mas ele precisa ser problematizado a partir de experiências que fazem parte da vida dos discentes, dos estudantes. Então, as relações entre os conteúdos, eles devem ser descobertas e construídas, organizadas e adaptadas à estrutura cognitiva prévia do aluno, para que ocorra uma assimilação ao final do processo ensino e aprendizagem. Mas e aí? E quando o professor ele não faz isso? Aí é a sua vez de fazer. Né? Aí é a sua vez de não cruzar os braços e dizer, não consegui, não entendi, não dá para mim. Não. Aí é a sua vez de descobrir e de construir, de reorganizar e de adaptar uma outra forma de estudo que seja significativo para você, para que você consiga construir e participar desse processo de ensino e aprendizagem. E uma outra característica é o trabalho em equipe. A aprendizagem acontece pela interação. Olha lá, mais uma vez, Vygotsky. A aprendizagem acontece pela interação entre aluno, não gosto dessa palavra, com o professor, vamos colocar discentes e docentes, com os colegas de classe, com a família e a comunidade.
A habilidade de conviver com o outro em sua totalidade resultará em aquisição progressiva de autonomia e maturidade. Ou seja, metodologia ativa, ela objetiva, por fim, autonomia e maturidade do educando, do discente. E o que esperar, então, do aluno? Né? O que esperar, então, do discente? É esperar que ele desenvolva autonomia, aptidão para resolver os problemas, senso colaborativo, né? A colaboração, confiança, a autoconfiança, o protagonismo, o senso crítico, um aprendizado envolvente e também a empatia e a responsabilidade e participação. Então, quando a gente fala em metodologias ativas, nós estamos falando do desenvolvimento de todas essas habilidades e competências, tá? De todas essas. Algumas que vão ser aplicadas e necessariamente vão estar aplicadas numa visão colaborativa, né? Em grupo, numa aprendizagem coletiva. Até porque toda aprendizagem ela acaba sendo coletiva. Mas aqui, muitas vezes, você não vai estar num momento específico em trabalho de equipe, né? Às vezes, o trabalho de equipe ele vai estar em um momento e em outro momento vai ser só você. E quais as situações de aprendizagem mediadas pelo método ativo? Então, aqui do lado esquerdo, eu coloquei diversas situações, diversos exemplos, né, de aprendizagens mediadas pelo método ativo, que o professor Douglas vai falar um pouco mais à frente de algumas dessas situações, né, e de alguns desses exemplos. E no outro lado, no lado direito, aqui para mim, no lado direito, eu coloquei um exemplo, né, um exemplo disso, né, para a gente poder materializar um pouco e trazer para a nossa memória aquilo que a gente vive. No nosso curso da área de saúde, por exemplo, eu ministro a disciplina de socioantropologia, estudos socioantropológicos, e lá nós temos uma atividade que se chama APS, né, que é a atividade prática supervisionada. A atividade prática supervisionada, ela é uma forma de uma aprendizagem mediada pelo método ativo, aonde em conjunto os alunos recebem uma atividade problema e, a partir disto, eles precisam dar respostas àquela problemática. Né? Então, eles se apropriam de todo o conhecimento que eles já adquiriram com as aulas, com os materiais que são disponibilizados. Eles também precisam se reunir para pensar sobre aquela problemática posta e eles propõem saídas para aquela problemática. Então, isso é uma forma de aprendizagem de um método ativo. Por quê? Porque a participação daqueles discentes estão no centro desse processo. Em primeiro lugar, é preciso que eles façam em duplo ou em trio. Então, é necessário que haja uma discussão mínima que seja sobre e a produção de um texto que esteja afinada com o contexto da problemática. Então, para quem é da área da saúde, aqui com certeza já fez uma APS, é um exemplo, né, uma proposta de aprendizagem, né, dentro de um método ativo. Então, a metodologia da problematização, conforme é dita em uma das metodologias, conforme nós falamos, é o arco de Mangueireis, né? Como como se organiza essa metodologia? Nós partimos da realidade, observa-se a realidade, né? Posto um problema para observação da realidade, pontos chaves, né, são apresentados nesse problema.
Uma teorização é buscada, porque é preciso teorizar, ou seja, é preciso problematizar essa questão, é preciso ir além da aparência. Hipóteses são colocadas como, né, hipóteses de solução e uma aplicação na realidade prática em que nós retornamos à realidade. Então, a APS, por exemplo, ela é uma atividade que ela se assemelha muito a essa metodologia do arco de Mangueirês, porque elas têm mais ou menos esse percurso de produção, ok? Outro tipo de aprendizagem ativa, de método ativo, é a aprendizagem baseada em problemas, né? Que é a PBL ou a APB, que é um método de ensino pelo qual os estudantes utilizam uma situação problema, seja uma questão de assistência à saúde, seja um tópico de pesquisa, como estímulo para desenvolvimento de um pensamento crítico e habilidades de solução, que culminam no aprendizagem ou na aquisição de conhecimentos na área em questão. Então, também a APS, ela também se assemelha muito a esse método baseado, né, em problemas, né? Método de aprendizagem baseada em problemas, que é a APB, APL e APB. Então, é muito interessante como que também nada que vocês fazem na trajetória do curso, nenhuma atividade, ela é colocada para vocês de forma ampasser. Coloca qualquer coisa, manda fazer qualquer coisa, porque o importante é a nota. Não é. Tudo é muito bem pensado, tudo é muito bem esquematizado, tudo tem um objetivo, né? Ou seja, tudo tem uma intencionalidade. Na ABP, o professor também é chamado de tutor. E a principal função é orientar os grupos para que a interação entre os alunos seja produtiva, ajudando-os a identificarem o conhecimento necessário para solucionar o problema. Em contrapartida, os alunos, os discentes, são os principais responsáveis por sua aprendizagem, precisando desenvolvê-la de modo que atenda às suas necessidades pessoais e perspectivas profissionais. Gente, isso aqui se aplica, inclusive, a tarefa da monografia, os trabalhos de conclusão de curso, né? Então, vocês têm uma questão problema, né? Vocês têm ali uma questão problema, onde vocês vão recortar um objeto de pesquisa ou os sujeitos de pesquisa. O professor ele vai assumir uma postura de orientador, mas os principais elementos, os principais pilares para a construção do trabalho de conclusão de curso são vocês e não nós. Nós somos os orientadores, nós somos aqueles que vão pegar o trabalho de vocês, nós vamos ler, olha, isso aqui não está muito bom, conceitualmente isso aqui precisa mudar, olha, vamos organizar melhor esse texto, né? Olha, vamos ver outros autores, ou vamos ficar com esses autores, vamos retirar alguns autores, né? Então, isso é o nosso papel, né? Esse é o nosso posicionamento. Mas e o de vocês, né? Isso aqui se aplica muito ao processo de construção de trabalho de conclusão de curso, né? O roteiro de técnica de Phillips 66, então, conforme nós falamos lá no início, o emprego dessa técnica, né, no âmbito escolar ou no âmbito acadêmico, oferece a fixação e integração da aprendizagem como a elaboração mais precisa de conceitos e tomada de decisões. Ela permite a participação ativa de todos os alunos da sala, discentes da sala. Favorece a troca de informações e pontos de vista. Facilita a rápida tomada de decisão. Ajuda a superar inibições
e favorece o esclarecimento e o enriquecimento mútuo. É um bom instrumento para medir o nível de conhecimento de um grupo a respeito de determinado assunto, podendo ser utilizado para fazer o fechamento de algum assunto estudado, né? Segundo Diesel, Marchesson e Martins, 2016. Então, vejam essa imagem aí pequenininha, né, que parece uma pessoa abrindo um cartaz, né, e 3 pessoas observando esse cartaz, né? E aí, como que se dá, então, esse roteiro? Deve-se planejar a estratégia a ser utilizada, inclusive avaliando o espaço físico em que a mesma será desenvolvida. Gente, isso aqui tem muito a ver, por exemplo, quando a gente fala de projetos, né? Quando a gente fala de projetos de intervenção, ou quando a gente fala da construção de projetos temáticos, né? Quando a gente pensa em construir uma semana acadêmica, por exemplo, né? Quando a gente pensa em construir uma apresentação de um determinado tema para apresentar em um congresso na área de conhecimento de cada um de nós, né? Então, nós vamos avaliar como que a gente vai, né, planejar essa estratégia, aplicar o processo a todo o grupo, a duração permitida e o que se espera do método, né? Então, isso aqui também é muito utilizado quando nós vamos construir seminários, né? Então, quando os professores eles propõem um seminário de apresentação de um tema, né, para os discentes, o professor também ele imagina tudo isso, né? Ele imagina, ele planeja e juntamente com os discentes efetua, né, o seminário, né, em si. Então ele explica o processo, auxilia nas formas dos grupos, né, escolhe, anota, né, divide as tarefas, né. Então ele induz os grupos a dividir as tarefas, a controlar o tempo, a se movimentar, né, entre os grupos, né, reunir todos os pequenos grupos para formar um grande grupo, ou seja, ao final do seminário, onde todos os grupos já apresentaram, nós retornamos, né, com a aula e pensamos coletivamente, agora todos os grupos juntos, sobre um determinado tema. O que nós, né, concluímos a partir daquele seminário, isso também é uma forma de metodologia ativa, né? Nós fazemos, então, após o seminário, uma roda de conversa, né, para pensar sobre um determinado tema que foi apresentado. E, por último, a aprendizagem em pares, que é um método de ensino-aprendizagem introduzido por Eric Mazur em 1991, tá? Na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, com o objetivo que os alunos se envolverem no processo de aprendizagem e compreenderem de forma mais significativa os conteúdos já lidos e evidenciados. Então, aqui tá, né, eu coloquei o esquema, né, desse processo, dessa aprendizagem em pares, e aí é colocado uma problemática, é apresentada uma pergunta, né? O professor ouve, né? Então, em primeiro lugar, os alunos, os discentes vão respondendo o que eles pensam em primeira mão. Depois, a maior parte das respostas, né, ou seja, 70% das respostas entra como uma resposta central, e essa resposta central, então, passa a ser discutida por duplas até chegar a outras possíveis respostas, a outros possíveis conhecimentos sobre uma dada questão. E aí, caminhando aqui, eu trouxe um gráfico que eu achei muito bacana,
que é do texto do artigo que eu trouxe, que eu já falei o nome, está lá em cima no início da nossa apresentação. E aí eu achei muito bacana, porque esse gráfico ele divide por anos e de 2011, 12, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Então, todos esses anos estão aí embaixo, aí, um ao lado do outro. E aqui em cima, no título do gráfico, está escrito publicações sobre metodologias ativas por ano e área de conhecimento. Então, cada área de conhecimento tem uma sigla, né? Ciências da Saúde, CS, Ciências Sociais Aplicadas, CSA, Ciências Humanas, CH, Linguística, Letras e Artes, LLA, Ciências Exatas, CET, Ciências Biológicas, CB, Engenharia E e Ciências Agrárias, CA. Então, todas essas siglas estão aqui abaixo dessas barras coloridas, tá? E aí eu achei muito interessante, porque justamente no ano de 2020, a área de ciências da saúde foi a área que mais produziu publicações sobre metodologias ativas de ensino. E vamos, então, relacionar o ano de 2020 com o ano da pandemia, né? O ano onde nós tivemos o pico pandêmico, tá bom? Então, vejam bem, né? Então, quase numa faixa de 80% de publicações falando sobre de publicações dentro da área de metodologia, das metodologias, né, em ciências da saúde, falando sobre metodologias ativas. Então, ciências humanas e ciências exatas e da terra seguidas também como grandes áreas que publicaram sobre metodologias ativas. Mas em 2020, a área com maior publicação não estava nas ciências sociais, não estava nas ciências humanas, estava nas ciências da saúde, né? E justamente no ano de 2020, o ano de pico da pandemia, isso me faz pensar a importância que esse tipo de metodologia ativa ou as formas múltiplas de metodologias ativas implicam numa construção de saber que coloca o educando, o discente, no centro desse processo, colocando ele mesmo como um grande protagonista. E principalmente na área da saúde, os formandos, os discentes dos diversos cursos da área da saúde, sobretudo no período da pandemia, foram convocados, conclamados, né, a utilizar de metodologias ativas, tendo em vista a necessidade, né, do trabalho desse grupo, né, do trabalho da área da saúde. Achei interessante trazer isso. As metodologias ativas, então, são estratégias de ensino que colocam o aluno no centro do processo de aprendizagem, incentivando sua participação ativa e tornando-o protagonista na construção do conhecimento. Em vez de apenas receber informação passivamente, o aluno é incentivado a explorar, a investigar, a resolver problemas, a colaborar e refletir sobre o conteúdo, promovendo um aprendizado mais significativo e duradouro. Então, né, caminhando para o final, quais são as características, então, outras das metodologias ativas? O envolvimento do aluno, o desenvolvimento da autonomia, participação, reflexão, colaboração, né? Então, resgatando tudo que nós falamos até aqui. A problematização, a capacidade de problematização, a aprendizagem baseada em problemas, a aprendizagem
aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem colaborativa, uma sala de aula invertida, né? Dinâmicas e jogos, apresentações e debates, aprendizados mais significativos, desenvolvimento de habilidades, que gera, logicamente, uma maior motivação, o aumento da autonomia e melhora o desempenho. Então, para finalizar, é importante a gente pensar que ensinar, né, e aprender também. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou sua construção. Ou seja, se ensinar não é só transferir conhecimento, né? Aprender também não é somente aguardar o conhecimento chegar até você passivamente. É também criar as suas possibilidades para a sua própria produção e a sua própria construção. Paulo Freire, uma citação de Paulo Freire, no livro Pedagogia da Autonomia, né, de 96, da editora Paz e Terra. Então, meus amores, é isso. Acho que o que eu gostaria de trazer para vocês nesse primeiro momento da nossa aula, né, é pensar como se aplica e o que nós falamos quando nós trazemos, e o que desejamos quando nós trazemos o tema da metodologia ativa. Obrigada, passo a palavra ao professor Douglas. Excelente, Pauline, linda como sempre, trazendo um embasamento teórico maravilhoso. Pessoal, hoje o nosso combinado, o meu e da professora Pauline, era que a gente tivesse, é que a gente tenha duas palestras em uma, né? A Pauline trouxe um repertório teórico, ela trouxe desde o repertório, o referencial teórico que sustentou a explanação dela, até alguns exemplos de metodologias ativas, né, do ponto de vista prático. Eu vou seguir agora com uma segunda parte da palestra, com uma pegada mais prática, trazendo sugestões de técnicas de estudo ativo, sugestões que a gente pode colocar em prática hoje mesmo, quando a gente for estudar para as nossas disciplinas da faculdade. Antes de começar a falar, eu quero fazer uma proposta aos nossos alunos. Quero saber se eles topam a proposta. Atenção, muita atenção. Eu vou colocar o link já de Horas PAC. Como a palestra de hoje ela é 2 em 1, a gente teve aqui praticamente 1 hora de explanação da professora Pauline. Eu venho na sequência agora, devo falar também 45 minutos a 1 hora. Então, como vão ser 2 palestras, eu vou dobrar a proposta. Em vez de lançar 5 horas PAC, eu vou lançar 10 horas PAC para o evento de hoje. Olha o combinado, hein? Estou dobrando a proposta, hein? Vou lançar 10 horas PAC. No entanto, eu preciso do compromisso dos nossos alunos, ao escreverem o resumo da palestra lá no formulário, que este resumo contemple o que foi tratado nas 2 palestras e não tenham dúvida, a gente lê tudo que vocês escrevem no formulário. Quem está olhando lá o lançamento das horas PAC das palestras anteriores, percebeu que a gente não está lançando 5 horas para todo mundo. A gente está lendo as respostas e, pela qualidade do resumo, pela qualidade da tua resposta, a gente está quantificando de 0 a 5 horas PAC. Então, fica aqui a proposta. Pelo que eu vi aí no chat, vocês gostaram da proposta. Está feita a proposta. O evento de hoje passa, então, de 5 horas para até, dependendo do seu resumo, até 5 horas PAC, tá? Antes de começar, deixem-me colocar bonitinho o link das horas PAC. Peraí. Fica conosco, bonitinho, para fazer o resumo das 2 palestras. Olha aí, tá aí o link do formulário de PAC. Lembrando que você precisa preencher com o seu nome completo,
completo. Tem aluno que eu tenho vontade de dar um cascudo, porque está preenchendo o formulário com João Silva. Aí a Cândido que se vire nos 30 para descobrir quem é João Silva. Eu não vou me virar nos 30 mais. Aluno que preencheu o formulário de forma incompleta vai ficar sem PAC, porque é muita hora para lançar, galera. E o formulário está bem claro. Nome completo. Não, Fábia, vai preencher uma vez só, mas com o resumo relacionado ao que foi tratado nas duas palestras, tá? Na verdade, é uma palestra só, mas dividida em dois momentos, né? Um momento mais teórico com a Pauline e um momento mais prático comigo. Bom, antes de compartilhar aqui a minha tela com o material que vai dar suporte à minha fala, eu vou fazer aqui uma provocação. Eu vou dar cascudo nesse Fabrício, que eu acabei de colocar aqui o link. Está aí de novo. Vou pedir aí ajuda a Shirley e a Pauline, as próximas vezes que pedirem o link, que me ajudem a repetir aí no chat o linkzinho bonitinho lá. Bom, antes de começar a minha fala, eu vou fazer aqui uma... Não, Salvino, o nosso formulário, ele não pede. Deixa eu até conferir se eu não estou falando bobagem. Deixa eu até conferir para não falar bobagem. Não estou falando bobagem mesmo, não. O nosso formulário não pede o número de matrícula, não, amigo. O nosso formulário pede nome completo do aluno, polo, curso, palestrante, palestra e resumo. Não tem número de matrícula, não. Beleza? Inclusive, a gente não coloca lá número de matrícula, porque tem aluno que ficaria mais perdido ainda com o número de matrícula. Tem aluno que tem mais de uma matrícula na instituição, aí se embanana todo. Por isso que a gente preferiu não colocar número de matrícula no formulário. Mas vamos que vamos. Atenção aqui, titio. Eu vou fazer uma provocação. Nada, querido, que isso? Eu vou fazer uma provocação. Não pede não, Thaís. O meu formulário, cujo link eu coloquei aí no chat para horas PAC, ele não pede número de matrícula. Acabei de conferir. Beleza? É o meu formulário que eu coloquei aqui no chat. Letícia, quem chegou agora, coloca somente o nome de um palestrante. Pode colocar só o da Pauline, pode colocar o meu, o dos dois, tá? A gente vai entender direitinho pelo dia do preenchimento da palestra, tá bom? Bom, vamos lá. Deixa o tio concentrar aqui para conseguir tratar agora da minha parte, da minha contribuição da palestra. Ao longo da nossa vida estudantil, a gente certamente foi demandado a definir, conceituar coisas várias vezes, não é isso? Desde os seus tempos mais remotos de aluno, algum professor pediu a você: defina isso, ou o que significa aquilo. Mas muito provavelmente, ninguém talvez tenha te ensinado alguma técnica para conceituar, para definir coisas. E é assim que eu começo a minha fala nessa palestra de hoje. Eu vou lá na filosofia grega com o nosso amigo Aristóteles, que nos traz uma técnica bacanérrima para definir. Sabem como que Aristóteles sugeria que nós definíssemos? Diz ele assim, ó: primeiro, nós vamos pegar isso que a gente quer definir e vamos agrupar. Vamos colocar esse objeto a ser definido dentro de um grupo. Exemplo, eu quero definir geografia. Eu começo a definição dizendo: geografia é uma área do conhecimento. Veja, coloco dentro de um grupo. É uma área do conhecimento. Começa por aí. Eu quero definir Titanic. Aí eu digo: Titanic é uma produção cinematográfica. Ou mesmo, Titanic foi um navio. Então, primeiro eu coloco dentro de um grupo. Segundo passo, segundo Aristóteles, eu vou apresentar peculiaridades
que diferenciem aquilo que eu quero definir do restante dos elementos que estão dentro daquele grupo. Então, veja, passo 1, agrupar. Passo 2, diferenciar dentro do grupo. Volto ao meu exemplo. O que é geografia? É uma área do conhecimento que se dedica a estudar o espaço geográfico e as transformações nesse espaço geográfico. Que bacana! O que é o Titanic? É uma produção cinematográfica lançada na década de 1990 que retrata o naufrágio, blá, 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 blá. Notem a jogada. Ou ainda, o Titanic foi um navio que, no início do século passado, afundou em sua primeira viagem rumo aos Estados Unidos da América. Olhem que bacana. Eu agrupo e depois eu diferencio. Pega a visão, vem comigo agora, vou compartilhar tela e nós vamos, ao longo dessa fala, usar o método de Aristóteles para criarmos definições. Vem comigo. Nossa palestra é Técnica de Estudo Ativo. Para quem perdeu aí o nome da palestra, Técnica de Estudo Ativo. Como aprender melhor com menos tempo. Nós somos professora Pauline Ildefonso e professor Douglas Lemos. A parte que me cabe, eu vou trazer para os senhores 8 técnicas práticas para estudar com eficiência, a fim de que a gente possa aprender com profundidade e em menos tempo. A professora Pauline, há pouco, começou a fala dela trazendo um conceito de técnicas de estudo ativo. Na verdade, a Pauline foi lá nas metodologias ativas. E eu vou pegar emprestado a fala da Pauline para tocar agora a minha fala. Veja, conceito-chave. O que são técnicas de estudo ativo, também conhecidas pela sigla TEAS? Não confundir com a mesma sigla TEA que a gente usa na área de educação para o transtorno do espectro autista. Não é deste TEA que eu estou falando. Eu estou falando das técnicas de estudo ativo. Aristóteles, me ajuda. Defina para nós, olha só, eu desenterrando Aristóteles. O que são TEAs? Se eu usar o método de Aristóteles, vem comigo. Técnicas de estudo ativo são, agrupa, estratégias de aprendizagem, coloquei dentro do gênero, que exigem participação cognitiva e prática do estudante. Primeiro eu agrupei e agora eu estou diferenciando dos demais elementos que fazem parte do grupo. As TEAs são estratégias de aprendizagem, mas elas se diferenciam das demais estratégias de aprendizagem porque elas pressupõem que o aluno participe ativamente, refletindo sobre o que está aprendendo, participação cognitiva, e colocando a mãozinha na massa, prática do estudante. Sendo assim, são características essenciais das TEAs. Primeiro, o estímulo à reflexão e à metacognição, ou seja, eu preciso pensar sobre o pensar. Eu preciso refletir se aquilo que eu estou fazendo, no sentido de a técnica de estudo que eu estou empregando, se ela faz sentido ou não, se ela é eficaz ou não, se ela produz os efeitos esperados ou não. Outra característica, envolvimento ativo com o conteúdo. Se o aluno, se o estudante aplica uma técnica de estudo ativo, eu espero um envolvimento que torne este aluno protagonista do processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, professor, se eu assisto a tua aula, eu estou aqui na minha casa com o meu laptop, com o meu celular, estou ouvindo o que você está dizendo, braço cruzado, olhando para a tela, eu estou utilizando uma técnica de estudo ativo? Resposta: não. Porque você está apenas participando passivamente desta palestra.
E o que queremos é que você chegue a uma técnica de estudo ativo, mão na massa. As TEAs favorecem a autonomia, a retenção do que foi estudado e compreensão profunda. Vem aqui com o titio. Contraste. Diferença entre estudo ativo e estudo passivo. No estudo passivo, eu, aluno, ajo de que maneira? Leitura, sublinhado, escuta. Veja, eu só recebo informação. Eu leio, mas eu não produzo nada. Eu sublinho, mas eu não escrevo nada. Eu escuto, mas eu não falo nada. Isso é estudo passivo. Qual é o problema do estudo passivo? A memória, ela só se ativa a curto prazo. Semana que vem, você já não lembra mais nada que você estudou. E no nível cognitivo, ou seja, o quanto o estudo passivo demanda do teu intelecto, um nível baixo, porque o estudo passivo, ele demanda do aluno apenas lembrar, ou seja, recuperar informações do que ele leu, repetir como papagaio de imitação, e a taxa de absorção do que ele estudou é mínima. Já quando a gente fala do estudo ativo, terceira coluna, ação do aluno, diferente do estudo passivo, eu, aluno, preciso explicar o que eu estudei, comparar variáveis, realizar uma síntese do que eu estudei. Com isso, o estudo ativo favorece uma memória de longo prazo. Em 2026, possivelmente, aquilo que você estudou de forma ativa, você ainda vai se recordar. O quanto que o estudo ativo demanda do teu cognitivo, do teu intelecto? Uma demanda alta, porque o estudo ativo demanda que você seja capaz de analisar, aplicar, criar e por aí vai. Tendo dito isso, vamos para algumas técnicas práticas. Técnica número 1. O aluno, ao estudar, ao assistir a aula, ao ler o material. Galera, eu construí essa segunda parte da palestra pensando nas técnicas mais simples que a gente pode aplicar ainda hoje, como eu disse. A ideia aqui não é inventar a roda. A ideia aqui é trazer o básico para que a gente consiga ouvir o que Douglas e Pauline estão explicando e começar a aplicar no estudo das matérias da faculdade. Então, vem com o titio. Técnica 1. Resumo ativo e crítico. Aristóteles, me ajuda. O que é um resumo crítico e ativo? É uma reconstrução textual, agrupei, feita com base na compreensão e na análise crítica do conteúdo estudado. Então, diferente dos outros textos que eu escrevo, olha a diferença. O resumo ativo me permite analisar um fenômeno, me permite questionar o que eu estou lendo, como eu aplico. Primeiro, use as suas palavras. Tem aluno, galera, que vai produzir um resumo e o resumo acaba sendo maior do que o próprio texto. Já viu a criatura que resume fazendo um negócio maior do que o próprio texto? Eu lembro algumas vezes quando eu dava aula no presencial da Cândido Campus, eu dava aula de história do Brasil, história do mundo, teoria de relações internacionais, e às vezes eu pedia resumo de alguns textos que eu deixava na Xerox, ou depois, né, na plataforma da UCAM. E, gente,
Tinha aluno surtado que às vezes vinha com resumo para mim que era maior do que o próprio texto que eu pedia para resumir. Aí o aluno dizia: ai, professor, mas tudo é importante. Ah, não, não surta, não. Você já viu aquele meme? É a imagem que circula aí pela internet. O professor mandou grifar as ideias mais importantes. Aí o aluno grifou a página inteira. A página inteira está amarela. Já viu? Qual é o principal erro que o aluno está cometendo? Ele está resumindo um texto querendo usar as próprias palavras originais do autor. Agora, veja bem, Salvino disse aí, eu tenho essa dificuldade de efetuar um resumo de texto. Talvez, Salvino, a grande questão aqui esteja, se você está resumindo o texto, mas está usando as próprias palavras lá do autor, a pessoa escreve de uma maneira. Lícia, posso disponibilizar sim, fica tranquila. Cada pessoa escreve de uma maneira. Quando você tenta resumir o que você leu, Salvino, com as palavras lá do autor e não as suas, aqui está o problema. Porque você não pensa da mesma maneira que ele pensa. Os nossos processos cognitivos, eles são diferentes de uma pessoa para outra. Então, notem, use as suas palavras. Leia aquele parágrafo. Pense, beleza, como é que eu posso jogar isso agora aqui na folha de papel? Como é que com as minhas palavras, Salvino, Clícia, Daniele, como é que com as minhas palavras eu vou recontar o que eu acabei de ler nesse texto? Sendo assim, evite copiar o texto. Estruture o seu texto por tópicos e com perguntas. O que? Como? Por quê? Encerre o resumo com reflexões ou com críticas pessoais. O texto está muito bem escrito por isso, isso e isso. O autor do texto analisou o fenômeno A, mas não observou em profundidade o fenômeno B. Então, reflita sobre o texto que você leu. Isso é um resumo ativo e crítico. Técnica 2, que eu amo de paixão. Uso estratégico de cores. Ô, gente, quem me conhece sabe que eu venho da área de idiomas. Eu sou professor de língua inglesa há 23 anos. Tio Douglas começou a dar aula cedo. Eu comecei a dar aula com 13 aninhos. Completei essa semana 37. Então, lá se vão 23, quase 4 anos de magistério na área de língua, especialmente língua estrangeira. Eu sempre falo com os meus alunos da importância de pintarmos o 7, 8, 9 no caderno com canetinhas coloridas. Uma vez, um aluno falou assim, professor Douglas, me desculpa, mas eu acho isso uma frescura. Eu disse, aceito a tua crítica porque você foi educado, mas eu estou te afirmando com base em estudos científicos. Utilizar diferentes cores no caderno não é uma frescura, porque você está dando distintos comandos para o teu cérebro. Ô, gente, para mostrar aos senhores que eu não só acredito nessa técnica, como a coloco em prática. Olha que lindinho que tio Douglas usa, ó, aqui para minha câmera. Vou tirar o slide só um pouquinho para crescer a minha câmera. Todo mundo conseguindo ver a minha câmera? Ó, eu sou o maluco das canetinhas coloridas. Opa, caiu. Eu sou o maluco das 500 cores diferentes no caderno. Isso desde que eu me entendo por gente. Nos meus tempos de estudante de ensino médio, os meus colegas de turma, na véspera de prova,
se estapeavam para pegar meu caderno para tirar a xerox. Os meus colegas de turma, todo mundo queria pegar o meu caderno para fotocopiar. Porque o meu caderno, gente, de novo, não estou fazendo propaganda daquilo que eu não vivencio. Isso aqui é o meu caderno como aluno. A gente é aluno para o resto da vida, né? Isso aqui é o meu caderninho de estudo. Não sei se vai dar para ver direito na câmera. Conseguem ver meu caderninho? Ó, observação, exclamação, papapá, bolinha, setinha. Esse é o meu caderno. Obrigado, Vanessa, falando da minha letra. E eu tenho um estojinho pequeno, esse aqui é o estojo do Douglas professor. Aquele ali é o caderno do Douglas aluno, esse aqui é o caderno, é o estojo do Douglas professor. Gente, caneta azul, caneta preta, outra caneta preta, caneta vermelha, professor tem que ter, né? Outra caneta vermelha, lapiseira, outra lapiseira, outra lapiseira. Eu sou desses. Lapiseira 05, lapiseira 07 e por aí vai. Reguinha. Olha que cafonice. Eu sou desse. Gente, eu não ando sem a minha reguinha. Tudo que é importante eu estou ali sublinhando, puxando seta para cá, seta para lá. Tá claro? Deixa eu botar de volta aqui no meu estojo. E agora eu vou voltar pro... Deixa eu voltar a compartilhar a minha tela. Adorei, Raíssa. Raíssa diz, como coube tudo isso nesse mini estojo? Raíssa, esse estojo aqui eu comprei ainda aí no Brasil, e porque eu queria um estojo pequenininho, mas eu vou arrumando as minhas canetinhas exatamente para conseguir fechar o meu estojinho. Ó, que bonitinho, ó. Fechar meu estojinho e eu ando com ele para cima e para baixo. Deixa eu ver aqui mais alguns comentários. Gente, eu estou adorando esses retornos de vocês aí no chat. James falou, pensei que era só minha mãe, adorei. Clícia, preciso voltar a ter essa prática. Pauline falou, ostentação, 1000 canetas. Ah, isso aqui eu ostento mesmo. Esse aqui eu comprei há pouco tempo, inclusive, essa caixinha. Keila falou, professor, é um desafio sair do modo decorar para o modo interpretar e passar para o papel o nosso entendimento. Acredito sim, acredito sim. Letícia falou, sou professora de educação infantil, meu estojo é enorme, adorei. Isis, gostei da sua fala. Isis colocou assim, professor, infelizmente nem todo mundo tem a disponibilidade para escrever um resumo nesse momento. Eu estou ouvindo com fone enquanto trabalho. Perfeito. A minha ideia, Isis, é apresentar para você um leque de opções em termos de técnicas. E aí você vai escolher aquela que mais se adapta à sua realidade. Beleza? Não é que obrigatoriamente todo aluno tenha que usar a técnica que eu chamei ali de número 1, não. Tá? Eu estou te mostrando várias opções. Beleza? Ai, gente, amei. A Alessandra dizendo ali, ó, Douglas, lembra aquela caneta de várias cores? Aquela caneta que você aperta na pontinha, né, Alessandra? E vai mudando a cor, né? O preto, o azul, o vermelho. Gente, eu tive muito, a minha vida escolar inteira. Mas vamos nós, vem comigo aqui. Definição desta técnica. Vem comigo, Aristóteles, de novo. Uso estratégico de cores é um recurso de codificação visual. Opa! Olha aqui por que isso é importante. Porque o jogo de cores no teu caderno, no teu livro,
no teu bloco de anotações, enfim, vai virar um jogo de códigos. E é aqui que está a importância desta técnica de estudo. Um código visual que associa categorias cognitivas a sinais cromáticos. Ou seja, o teu cérebro vai perceber que toda vez que eu usar a cor azul, é porque eu quero fazer tal coisa. Toda vez que eu usar a cor preta, eu quero fazer tal coisa. E por aí vai. Quem que está aqui comigo no chat hoje e que é aluno das licenciaturas? Pedagogia, letras em inglês, letras português, história ou geografia? Diz oi aí para mim. Oi, gente. Eu, Douglas, faço uso estratégico de cores até mesmo no meu quadro branco. Quando eu dou aula presencial, e por isso que eu fiz essa pergunta, que a minha fala agora vai para quem é aluno das licenciaturas, sabem como que eu faço o meu quadro? Dica, hein? Dicona, hein? Douglas, professor de língua. Eu uso majoritariamente a canetinha de quadro preta. Então, eu vou começar a minha aula. Hoje eu vou tratar de passado simples. A minha aula hoje é de past simple. Vou tratar de passado. Aí eu vou com a canetinha preta. Pá, 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 pá. Quero dar um exemplo para o meu aluno de uma frase no passado. Aí eu mudo para a canetinha de quadro azul. Veja, a teoria eu uso cor preta. O exemplo eu uso cor azul. E quando eu quero utilizar um verbo irregular ou chamar a atenção do aluno para qualquer coisa que fuja à regra, ou seja, eu quero trazer uma exceção, aí eu mudo para o vermelho. Quem foi meu aluno no presencial já percebeu isso. Preto para a regra, para o geral, azul para os exemplos, vermelho, cor da atenção, para o verbo irregular, para a exceção, e por aí vai. Vou pedir a Pauline e a Sherlia que depois coloquem, por favor, para o aluno Alexandro, o nosso e-mail do Vem Comigo, tá? Nós estamos gravando, sim, essa palestra de hoje. Eu posso depois colocar, para quem nos mandar e-mail, eu posso mandar o link da gravação, tá? Bom, vem comigo aqui, ali para a tela compartilhada. Um exemplo de código de cores que você pode seguir. Galera, quem vai criar o código é você. Aqui eu só estou te dando um exemplo. Utilizar a cor azul para colocar conceitos-chave no caderno. Utilizar a cor amarela para exemplos. Utilizar a cor verde para dúvidas ou para exceções. Se o teu azul vai ser para isso ou para aquilo, pouco importa para mim aqui agora. O que importa é que você siga o seu próprio padrão. Senão o seu cérebro não consegue ativar as categorias cognitivas. Entenderam o que o tio quer dizer? Você vai usar a cor preta sempre para o mesmo propósito. Vai usar a cor azul sempre para o mesmo propósito. E eu vou além. Além do uso estratégico de cores, faça uso também, galera, de marcadores. Assim como a gente tem no Word ou aqui no Google Documentos, bolinha, faça isso lá no seu caderno. Tracinho, bolinha, setinha, asterisco. Claro, galera. Agora, veja bem. Evite sublinhar tudo. O sublinhado, ou mesmo a cor vermelha, servem para a exceção.
Se você passa a usar vermelho para tudo, ou a sublinhar tudo, o sublinhado perde a razão de ser. O destaque exige critério. Tá claro, amigos? Próxima técnica, também amo. Confesso que pela minha correria cotidiana, eu não uso tanto, mas adoro estudar com mapas mentais. Eu não uso no sentido de eu não construo muitos mapas mentais, mas uso muitos mapas que eu encontro pela internet. O que é um mapa mental? Aristóteles me ajuda. Mapa mental é uma representação gráfica de ideias, gênero, grupo, que organiza hierarquicamente informações de forma visual e ramificada. Eu parto de uma nuvem, digamos assim. Daquela palavra-chave, eu vou puxando setinhas. Vou ramificando a ideia. Quais são os benefícios dos mapas mentais? Primeiro, eles estimulam a associação entre ideias, eles ajudam na memorização visual. Tem aluno que é extremamente visual, né? Eu sou extremamente visual. Pauline falou mais cedo que ela também é. Pauline, eu, aluno, sempre fui aquele que na hora da prova eu conseguia fechar os olhos, respirar fundo, e eu conseguia lembrar da folha do meu caderno. E eu lembrava assim, isso eu anotei no topo da folha, no cantinho direito da folha. Eu tenho muito memória visual. Os mapas mentais ajudam nisso. Além disso, o mapa mental ele é ideal para revisar assuntos de forma rápida. Mais cedo teve aluno aí dizendo que é do direito, né? Ô, gente, dica para você que é do direito, existem livros maravilhosos de preparação para o exame da OAB, eu venho do direito também. Existem livros que usam mapas mentais para fazer resumos das mais variadas áreas do direito para o exame de ordem. Eu lecionei por muitos anos no curso de Direito. Na verdade, ainda sou professor do curso de Direito, mas esse semestre agora eu estou licenciado. Lecionei até 2023 Direito Civil. E eu mostrava para os meus alunos de Direito Civil, por mapas mentais, como resumir a matéria. Direito Civil 1. Personalidade. Puxa uma setinha. Capacidade plena, capacidade limitada. Antes de passar para a próxima técnica, deixa eu mostrar para vocês um mapa mental na prática. Tá aqui, ó. Galera de letras português, chega aí, hein? Eu, aluno de letras português, estou estudando escolas literárias. Eu quero estudar realismo. Olha como esse mapa mental ajuda. Primeira setinha, canto superior esquerdo, início do realismo. Lá na Europa, 1857, Madame Bovary. No Brasil, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Aí puxa outra setinha, em roxo, Machado de Assis. Características: metalinguagem, interlocução, o humor ácido. Mais cedo, o Alexandre falou que tem dificuldades com mapas mentais. Eu não ignorei sua fala, não, Alexandre. Vem comigo aqui.
A grande questão está em saber criar mapa mental. Perceba que esse mapa mental aqui, ele está bem feito porque ele foi separado por temáticas. Se o mapa mental não for separado por temáticas que chamem a sua atenção, não adiantou nada. Sacou a jogada? Galera, dica. Pega o assunto que você está estudando, vai no Google Imagens e coloca este tema e do lado, mapa mental. Sei lá, eu quero estudar Revolução Industrial, alunos de História, mapa mental. Galera de jornalismo, eu quero estudar jornalismo, fake news, mapa mental. É assim que a gente faz. Próxima técnica. Técnica número 4. Deixa eu beber água porque a voz está começando a falhar. Eu me empolgo, vou falando alto. Técnica Feynman. Primeiro de tudo, quem é essa criatura, Douglas? Feynman é quem? Prazer. Nunca ouvi falar. Técnica Feynman, popularizada pelo físico e ganhador do Prêmio Nobel Richard Feynman, é uma técnica que se baseia na ideia de que a melhor forma de aprender algo é ensinar. Aristóteles, socorro! O que é técnica Feynman? Técnica Feynman é uma estratégia de verificação de aprendizado baseada na explicação clara e simples de um conteúdo. Provavelmente, muitos dos senhores se valeram da técnica Feynman desde os tempos de escola. Só não sabiam esse nome bonito, técnica Feynman. Basicamente, explicar para outra pessoa aquilo que você aprendeu. Passo a passo para aplicar a técnica Feynman. Primeiro, escolha o conteúdo. Segundo, explique esse conteúdo como se você ensinasse a uma criança que nunca ouviu falar daquilo. Ao fazer isso, identifique falhas e revise. Quando você tenta explicar como se fosse para uma criança, use linguagem simples, sem jargão, como se você estivesse contando uma história. E, ao final, reescreva essa explicação de maneira simplificada. Alerta. Ao explicar para alguém, ou mesmo ao explicar para o espelho, você vai acender o pisca-alerta. Se você esquecer o conceito, se você travar, é sinal que você precisa voltar a estudar de novo. Se você usar termos vagos, do tipo, é complicado, é tipo assim, ah, não surta, né? Para de cafonice. Nada de tipo assim. Usou tipo assim, voltou para os tempos de ensino médio. Aqui você está no ensino superior. Acorda para a vida. Que determinado fenômeno é muito complicado. Liga o pisca-alerta. Se não entendeu nada, volta para estudar de novo. Porque a teoria tal,
É tipo assim, volta, vai estudar de novo. Ô, gente, a minha maior estimuladora da vida é e sempre foi a minha mãe. Professora, alfabetizadora de mão cheia. Desde os meus mais remotos tempos, eu criança, minha mãe começava a estudar comigo. Primeiro ela dizia, você vai estudar sozinho, depois você traz o seu caderno que eu vou te tomar. Vou tomar a lição. Se lá pela 20ª pergunta eu errasse algo, ela dizia, volta, vai estudar tudo de novo. Nossa, professor, que mamãe rígida, graças a Deus. Foi graças à rigidez dela que me tornei o professor que sou. E a gente tem que subir o nível da régua de cobrança e de autocobrança. Começou a gaguejar na explicação para o espelho, volta, vai estudar de novo. Próxima técnica. Tcharam! Resolução de questões e de simulados. Nada mais é do que antecipar aquilo que o professor vai fazer com você na hora da prova, bonito. Lindo do tio. Aristóteles, me ajuda. Resolver questões é uma prática de consolidação de conteúdo, gênero, grupo, por meio de aplicação contextualizada e autoavaliação. Eu vou estudar o conteúdo e vou tentar resolver questões. Onde, professor? Comece pela própria disciplina sua, lá no AVA. Os nossos materiais da UCAM, ao final de cada capítulo, possuem exercícios para você resolver. Resolveu os que estão lá? Vá para sites da internet como Que Concursos. Resolva questões de concurso público. Aí sim, você vai ficar, ó, craque. Comece sem consulta material, afinal você já estudou. Analise os seus erros. Depois que você perceber, opa, estou sempre errando o mesmo tipo de questão. Quais são as lacunas? O que será que faltou estudar dentro da matéria? E por isso, use provas anteriores, né? Até provas de concurso anteriores. Essa é a ideia. Próxima técnica. Técnica 6. Faça uso dos flashcards. O que são flashcards? São cartões. Pega uma folha de papel, corte ao meio, ou corte em 4 pedaços. Escreva uma pergunta de um lado, resposta do outro lado. Vem comigo. Flashcards são instrumentos de memorização ativa, baseados em perguntas e respostas, com repetição espaçada. Como usar? Uma perguntinha para cada cartão. Responder sem consultar o material. Revisar com intervalos crescentes. Olhei o cartão, olhei para a pergunta, esqueci a resposta, volta, estudo de novo. Embaralhei as perguntas. Respondi, acertei, respondi, acertei, respondi, errei, opa, volta. Agora volta se dando um pouquinho mais de tempo para estudar de novo. É o que a gente chama de repetição espaçada. Spaced repetition. Próxima técnica. Penúltima. São 8. Vanessa, 15 minutos eu estou fechando, no máximo. Tabelas comparativas. Ah, perdão, agora que eu li. O limite para envio do formulário.
sempre até o final do dia da palestra. Beleza? Até o final do dia de hoje. Tabela número 7. Perdão. Técnica número 7. Tabelas comparativas. Tabela comparativa é uma ferramenta de organização de dados que evidencia semelhanças e diferenças entre conceitos correlatos. Em quais situações essa técnica se aplica bem? Quando eu preciso comparar teorias, leis, escolas filosóficas, períodos históricos. Aluno de letras em inglês, que precisa comparar romantismo, realismo, naturalismo. Aluno de história, que precisa, ao estudar História Contemporânea 2, contrastar a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Esta técnica reforça a análise crítica e é bastante útil em revisões da matéria rápidas. Aluno de pedagogia, que precisa contrastar a pedagogia tradicional com a pedagogia crítica. Ou que precisa contrastar, sei lá, o tratamento dado à educação na Constituição Federal do tratamento dado à educação na LDB. Veja. Ou, se aquilo que você está estudando envolve perspectivas de diferentes teóricos. O aluno lá do primeiro período das licenciaturas, que precisa estudar Durkheim, Weber, Marx, lá na disciplina de aspectos socioantropológicos da educação. Traga essas teorias em um contraste. O aluno de administração, que precisa comparar Ford com, sei lá mais. Me fugiu a memória aqui. Tabelas comparativas. Última técnica do dia. Gravação de resumos orais. Resumo oral gravado é uma prática de estudo auditivo que combina síntese verbal, ou seja, eu vou colocar para fora aquilo que eu entendi, e reaproveitamento do tempo cotidiano. Gente, a gente tem a ferramenta de gravar com o celular. Quais são as vantagens dessa técnica? Ela é muito útil para o aluno que é mais auditivo. João Vitor Amaral, é um nome só. Eu vou distribuir cascudo para vocês no final. Ah, vou. Tá aí. Técnica 8. É útil para alunos que são mais auditivos. A tua própria gravação pode ser ouvida nos seus deslocamentos. Quanto tempo a gente perde no trem, no metrô, no ônibus, no táxi, no carro? Uma vez, quando eu dava aula na UCAM Campus, presencialmente, de italiano, eu tive uma aluna que dizia assim: professor Douglas, eu não estou com tempo para estudar. Aí eu falei: ah, meu amor, eu tenho certeza que você tem tempo. Professor, juro, não tenho. Aí eu disse: onde você mora
e onde você trabalha? Aí ela foi me explicando. Olha, professor, eu moro em tal lugar, eu trabalho em tal lugar. Eu disse, é mesmo? Quanto tempo você leva todos os dias, de casa até o trabalho? Até porque eu te conheço, você pega o horário de pico. Ela me respondeu, professor, meia hora. Eu falei, você já parou para pensar, então, que você está jogando fora, todo santo dia, 1 hora das 24 horas que Papai do Céu te dá? Ela coçou a cabeça e falou, como assim? Eu disse, ora, você leva 30 minutos para ir para o trabalho, 30 minutos para voltar, e durante esse trajeto, você está sentada no carro sem fazer nada. Ela falou, não é que é, menino? Gente, isso faz alguns aninhos. Era do tempo em que os livros de ensino de línguas vinham com um CD para ouvir os arquivos de áudio, né? Essa aluna começou a colocar o CD no aparelho de som do carro. 2 meses depois, ela chega para minha aula gargalhando. Eu vi essa aluna no final do corredor. Eu falei, ih, lá vem história. Ela falou, professor, eu vou trabalhar todos os dias. O meu marido dirigindo e eu no carona. Meu marido falou que ele quer o diploma de italiano também, porque ele liga o motor do carro e ele já ouve. Buongiorno. Você sabe, professor, que ele já está falando um monte de coisa em italiano? Eu falei, que lindo. Olha que bacana a técnica da gravação, voltando agora para a nossa palestra. Inclusive, esta técnica, veja, estimula a organização mental das ideias. Bem, é possível combinar técnicas. Vou te dar um exemplo de um plano semanal de estudo. Segunda-feira, eu vou me valer das técnicas leitura ativa e flashcards. Se eu tiver mais um tempinho, eu faço um resumo oral gravado. Já na terça-feira, eu vou construir um mapa mental. E se eu tiver um tempo extra, eu aproveito que eu elaborei um mapa mental e utilizo a técnica de Feynman. Vou explicar para alguém o que eu aprendi. Na quarta-feira, eu vou resolver questões práticas. Havendo um tempinho extra, eu faço uma tabela comparativa. Na quinta-feira, eu escrevo um resumo crítico. E havendo mais um tempinho, eu faço uma revisão com cores diferentes. Douglas, qual é a melhor técnica? Não existe. Depende de você. Você vai escolher de acordo com o seu critério, de acordo com o tipo de conteúdo que você tem para estudar, se ele é teórico, se ele é prático, se ele é conceitual, o tempo de que você dispõe, o estilo de aprendizagem. Tem aluno que é mais visual, tem aluno que é mais auditivo, tem aluno que é mais sinestésico, ou seja, precisa do movimento. E, obviamente, a finalidade daquele estudo. É para memorizar? É para revisar? É para compreender? Vamos à nossa síntese? Tio Douglas te apresentou 8 técnicas de estudo ativo. Na ordem: resumo ativo e crítico, uso estratégico de cores, mapas mentais, técnica Feynman, resolução de questões, flashcards, tabelas comparativas, resumos orais gravados. Fica a minha pergunta final. Qual dessas técnicas você vai começar a aplicar ainda hoje? Compartilha
comigo aí no chat, com os seus colegas lá no grupo do WhatsApp. Coloque em prática e você vai perceber a diferença na tua vida. Você vai perceber a diferença de retenção de conteúdo. O quanto tempo aquela informação vai ficar na sua cabecinha. Porque mais do que memorizar para cuspir na prova, você vai efetivamente aprender. Porque as técnicas de que tratamos hoje, elas colocam você, aluno, como protagonista do processo de ensino-aprendizagem. Meus amores, para quem deseja esse material que eu usei ali, sai link do material. Vou repetir o link do formulário de PAC. Vou repetir, para não precisar distribuir cascudo, o título. Agradeço a minha querida Pauline por ter dividido esta fala comigo. Foi um prazer dividir a fala com você, Pauline. Precisamos fazer isso mais vezes. Sherlia, meu amor, obrigado por estar aqui conosco, sempre nos dando apoio. Esse time está lindo demais. Rafael perguntou, vale 10 horas? A depender da qualidade do seu resumo, vale 10 horas. Até 10 horas. Show? Obrigado, meus amores. Fiquem com Deus. Uma excelente noite para todos vocês. Semana que vem, sexta-feira, dia 23, teremos a palestra com a minha linda professora Sherlia, tratando do papel da universidade na construção da cidadania. Você não vai perder essa maravilhosa coisa linda do tio, professora Sherlia, dando um show de palestra na semana que vem. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!